plugin aí dos negócios do computador. Informática, gente. Esse negócio de informática. Pode ir? Então tá bom. Queridos, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 29. Diz assim, Paulo, à igreja dos Coríntios: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, e aí na versão revista atualizada diz assim: o tempo se abrevia, o que resta é. Então, de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Quero convidar a igreja, mais uma vez, a orar comigo nessa noite. Pai de amor, Pai querido, nós estamos mais uma noite, Pai, diante da Tua palavra, pedindo para que o Seu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nesse culto em que nós estamos aqui juntos, Pai, para cultuar o Teu santo nome, para nos sentarmos na Tua mesa de graça. Nós rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine o nosso interior, para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para que nós possamos discernir o Teu Evangelho. Ó Pai querido, que em nome de Jesus possamos sair daqui tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Você tem uma vocação, nós, como igreja, temos uma vocação, todos nós aqui, nós somos vocacionados, nós somos chamados. A nossa igreja batista em Quitaúna, nesses 65 anos, quero reforçar isso, ela tem uma vocação. Se você é igreja, você tem uma vocação. Agora, essa vocação, ela não tem a ver com a vocação que você exerce aqui nesse mundo. Essa vocação que nós temos como igreja, isso que eu quero chamar aqui de vocação messiânica, vocação do Messias, vocação que é Jesus de Nazaré que nos dá, é uma vocação diferente da profissão que eu tenho, da profissão que você tem, das vocações que nós exercemos no mundo, dos papéis que nós cumprimos no mundo. Nós temos uma vocação, nós temos a vocação. E por que essa vocação que nós temos é diferente de tudo aquilo que nós fazemos nessa terra? Porque eu não sei se você já se deu conta, mas os sistemas mundanos são efêmeros. As lógicas deste mundo, elas são frágeis, elas passam. Não tem nada que se perpetue. Exemplo, Império Romano, do contexto em que Paulo está escrevendo esse texto. Cadê o Império Romano? Cadê o imperador? Cadê o César? Passou, foi. As coisas deste mundo, as lógicas desse mundo, os sistemas desse mundo, eles são passageiros. As coisas desse mundo são tocadas pela imperfeição. Não tem nada aqui que se perpetue, não tem nada aqui que seja eterno, não tem nada aqui que dure eternamente. Cada ação que nós temos aqui, ela precisa estar subordinada
a vocação messiânica que nós como igreja temos. Um dia Jesus chegou diante de Pôncio Pilatos e quando questionado disse, João 18:36, se você quiser anotar ou ler. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo para César? Para César não, para Pôncio Pilatos. Está dizendo para ele o seguinte, olha, você está jogando um jogo que eu não estou jogando. Você está usando de sistemas que eu não uso. Você está usando de uma força política que eu não tenho nada com isso. Você está usando de lógicas e de mecanismos que eu estou em outra praia. Você está falando, eu estou falando Z, cara. Tem nada a ver. Meu mundo, meu reino não é daqui. Se fosse daqui, você estava lascado. Se fosse daqui, você ia ver o que ia acontecer, mas meu reino não é daqui. Eu não articulei os meus discípulos para poderem evitar a prisão e contrapor a tua autoridade, Pilatos. Meu reino não é daqui. Eu quero que nós aprendamos nessa noite, meu irmão e minha irmã, que a nossa vocação messiânica envolve uma convicção no nosso coração. O nosso reino, o reino ao qual nós pertencemos, não é deste mundo. A lógica do evangelho não cabe em nada, não tem nenhuma equivalência com nada daqui. Tudo que existe aqui é imperfeito perto daquilo que é. E Paulo vai dizer nesse trecho, o tempo é curto, existe um tempo que resta, na outra versão. E nós precisamos compreender que nós somos chamados, somos vocacionados para viver no tempo que resta. Nós somos vocacionados para viver nesse tempo que é curto. Nós somos chamados e vocacionados para viver no kairós de Deus, não no tempo cronológico. A gente não é chamado para depositar as nossas esperanças no tempo que corre no relógio. Sabe aquela coisa, tempo é dinheiro? Isso para crente raiz mesmo, para quem é discípulo de Jesus mesmo, não cola. Por quê? Porque o nosso reino não é daqui, a gente está em outra vibe, como diria a juventude. A gente está em outro lugar, a gente está no kairós de Deus, a gente está no tempo de Deus, a gente está no tempo do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não crê na eternidade? Tive a tristeza ontem de fazer o culto fúnebre da irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, esposa do irmão Aldo, que nos deixou assim, de uma maneira completamente inesperada. O irmão Aldo me ligou de madrugada, pastor, minha esposa partiu para a eternidade. Ela está desfrutando do kairós de Deus. O tempo em que ela está não é um tempo cronológico. A irmã Maria Luísa não está mais vivenciando as coisas dessa terra, as lógicas desse sistema. Ela está desfrutando daquilo que é eterno, de uma maneira plena. E o que a gente precisa entender é que nós, como igreja, somos chamados a vivenciar o tempo que resta. O que é esse tempo que resta? É o tempo da eternidade agora e aqui. Nós não somos chamados para jogar o jogo de Pilatos. Nós não somos chamados para jogar o jogo dos nossos chefes no nosso trabalho. Nós não somos chamados para vivenciar as nossas vocações aqui terrena e os nossos papéis como se esses fossem os melhores, a melhor coisa do planeta Terra, a coisa definitiva e perpétua. Nós, como igreja, somos chamados para viver a eternidade aqui. A eternidade começou. O reino de Deus já foi anunciado. O reino de Deus já chegou. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos viver esse tempo que resta. Precisamos viver essa eternidade aqui e agora. Como?
como se não. Paulo vai dizer como se não fosse casado. Você é casado? Viva como se não fosse. Você é feliz? Viva como se não estivesse alegre e feliz. Está triste? Viva como se não estivesse triste. Você compra, você gasta, viva como se você não possuísse nada. Olha que loucura isso, é uma loucura mesmo, porque assim, não faz parte da nossa lógica. É outro raciocínio, é outra lógica. Então nós somos chamados a viver o como se não. Por quê? Porque as coisas daqui, elas passam. Nada daqui deve ser a nossa preocupação última. Nada daqui deve roubar o nosso coração. Embora nós tenhamos os nossos papéis aqui, nada daqui deve roubar a nossa alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembram? É a mesma coisa, é a mesma lógica. A nossa vocação não é daqui, tudo aqui é como se não. É isso que o Paulo está dizendo, é como se não, é radical. Puxa vida, mas eu estou vendo aqui o Adonias e a Carol ali casados, ela gravidinha. É loucura o evangelho, meus irmãos. Adonias, viva como se não fosse casado. Você é casado, viva como se não fosse. Não é que você vai desprezar as coisas daqui, não é que você vai se divorciar, não é que você vai deixar de comprar, não é que você vai abandonar seu emprego. Não, mas é que todas essas coisas, quando comparadas à vocação messiânica e eterna que nós temos, elas estão suprimidas, diminuídas, elas são menores, elas são efêmeras, passa. Agora a eternidade não passa. A eternidade não passa. Devemos, como igreja, irmãos e irmãs, assumir a nossa vocação messiânica como igreja. Isso significa dizer que a gente não deposita as nossas esperanças no socialismo. Nós não depositamos as nossas esperanças no capitalismo. Nós não depositamos as nossas esperanças no liberalismo. Nós não depositamos nossas esperanças no fascismo. A nossa vocação, ela é escatológica. Somos tocados pela eternidade. O eterno habita a nossa alma. O eterno habita o nosso ser. É essa a nossa vocação. Nada aqui está em pé de igualdade com o eterno. Nada aqui está em pé de igualdade com o Senhor. Nada. Para isso, a gente precisa viver a nossa vocação terrena como senão. Como senão. Isso significa o que na prática? O apóstolo Paulo diz: aquele que é casado, viva como se não fosse. Quando a gente pensa as nossas relações, as relações que nós temos uns com os outros, a relação que nós cultivamos com o nosso cônjuge, a relação que nós cultivamos com o nosso chefe, com os nossos amigos, nós precisamos viver essas relações como senão. E o como senão significa que eu não posso viver a minha vida aqui na terra me declarando um discípulo de Jesus e pensando exclusivamente nos meus. Eu não posso viver aqui nessa terra falando que eu sou de Jesus e pensar só naqueles que eu gosto. Eu não posso viver a minha vocação messiânica nessa terra e querer cuidar e pensar no bem só dos meus filhos. Eu não posso viver aqui nessa terra e querer o bem-estar somente para minha esposa. E eu ouso dizer que eu não posso viver aqui nessa terra com essa vocação messiânica e querer o bem-estar somente dos membros da Igreja Batista em Quitaúna. Porque o que faz com que eu queira o bem somente daqueles que são meus, somente daqueles que são legais, somente daqueles que eu gosto, somente daqueles que eu amo, é uma lógica desse mundo. Nós não somos daqui, nós somos chamados e convocados e vocacionados para amar aos inimigos, para dar a outra face, para viver com misericórdia, para viver o perdão. Nós somos chamados para viver dentro da lógica do amor. Amor a quem? Amor ao desconhecido, amor ao inimigo, amor àquele que pensa totalmente diferente da gente.
A nossa vocação como igreja é essa. É essa. E quando nós como igreja não amamos da maneira que Jesus ensina, não exercemos misericórdia e trabalhamos nas lógicas mundanas com uma vestezinha assim bem puritana e bonitinha, sabe? Bem piedosa. Nós estamos traindo a nossa vocação. Nós deixamos de ser igreja. Assim, um exemplo prático. Pastor, 80 cestas básicas é muito. Os caras não estão vindo para a igreja. Está dando cesta básica e ninguém vem para a igreja. Que é isso? Vamos dar só para aqueles que vão vir para a igreja, porque tem que aceitar Jesus. Isso é barganha, isso é troca. Isso é a lógica desse mundo travestida de evangelho. Isso é trair a vocação messiânica. Isso é trair a vocação messiânica. Dependendo da maneira como a gente organiza as nossas finanças, a gente trai a vocação messiânica. Dependendo de como a igreja se porta no mundo, ela trai a vocação messiânica. Ela trai. Gálatas 3, 26, 28. Olha que Paulo fala. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem brasileiro, não tem estrangeiro. Não tem político A, B, C, não tem primeira, segunda, terceira via, não tem nada. Em Cristo todos nós estamos nivelados. Você vai ter que sentar do lado do cara na igreja que vota no partido diferente do seu e você vai ter que ficar feliz. E se você não estiver feliz é porque você traiu a igreja de Jesus. É porque você está jogando um jogo de Pôncio Pilatos. É porque você não entendeu nada do evangelho. Igreja é o lugar em que senta aqui, talvez, a diarista que presta serviço para o CEO de uma empresa multibilionário. E nessa igreja ele vai ter que abaixar a cabeça para ela, porque ela tem mais maturidade espiritual do que ele. Essa é a igreja de Jesus. Onde, em que sistema, em que lógica isso poderia acontecer? Em que lugar o milionário e o pobre sentam juntos? Em que lugar as lógicas de relação são completamente quebradas? Em que vem um Paulo e diz para Filemão, Filemão, recebe Onésimo aí, eu sei que ele é seu escravo, mas recebe ele como o seu irmão em Cristo. As linhas estão dizendo isso, as entrelinhas desse texto estão dizendo assim, Onésimo, em Cristo não tem escravo, cara. Se você está querendo usar ele como força produtiva para você lucrar, você dançou. Se você é de Jesus mesmo. Se você foi revestido do Espírito. Se você foi revestido do Espírito do Cristo. Precisamos viver nessa terra como senão. Como senão. E novamente, isso não tem equivalência nenhuma em lugar nenhum do mundo, em nenhum sistema mundano, em nenhuma lógica política. Aqui todos nós, nas nossas diferenças, na pluralidade de ideias, de opiniões que nós temos aqui, todos aqui, do mais rico ao mais pobre, independente de gênero, independente de classe social, todos somos irmãos e irmãs, vinculados à videira verdadeira, que é o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. As nossas emoções, elas precisam ser desfrutadas como senão. Como senão. A alegria que nós cultivamos, a alegria que nós temos pelas coisas desse mundo, não no sentido ruim, coisas legais, coisas que nos dão alegria, elas precisam ser desfrutadas como senão. Eu preciso estar alegre, quando eu tenho coisas e quando eu não tenho nada também. A minha alegria deve ser como se não tivesse alegria. A minha alegria, ela deve ser
como se não tivesse nenhum tipo de alegria. Então você está feliz que esse ano você vai conseguir viajar e comemorar uma coisa bacana, num lugar gostoso e maravilhoso, e ficar lá tomando água de coco, né? Eu sei que tem irmãos aqui que vira e mexe estão tomando água de coco na praia, delicioso, né? E se não tiver água de coco? E se não tiver praia? E se não tiver férias? E se não tiver dinheiro? E se não tiver dinheiro para um hotel razoável? Não estou nem dizendo um hotel razoável. Se não tiver nem para o mínimo. E se é tudo para pagar as contas, não sobrou nada e tem que fritar um pastel em casa ali e se dá por satisfeito. E se é isso? É feliz também? Paulo está falando, se é feliz, viva como se não fosse. Se é alegre, viva como se não fosse, porque as coisas dessa terra não podem determinar o rumo dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Você tem dinheiro para trocar de celular? Amém. Se você não tem, você continua feliz? Você vive como se não? Se a sua alegria está na sua vontade de concretizar coisas nas lógicas deste mundo, você traiu o evangelho. Você não está cumprindo a sua vocação messiânica. Nós, como igreja, não estaremos cumprindo a nossa vocação eterna. Tristeza. A gente fica triste muitas vezes por coisas vãs. A gente se deixa abater por coisas passageiras, por mimimis. Minha vontade não foi feita agora, acabou com a minha vida. Eu vou lá para minha casa agora me trancar, porque, puxa vida, o pastor serviu o pão do jeito que eu não gosto. Nossa, meu irmão, a sua tristeza é levada nesse ritmo, pelo quê? Porque a sua vontade não aconteceu, porque não foi do seu jeito, porque não foi da sua forma, porque não foi no seu molde. Eu tenho que ter a última palavra em casa, porque se eu não tiver eu fico tristinho, fico bravinho, fico nervosinho. Que isso? A sua tristeza, ela é canalizada em coisas assim pequenas que passam. A sua tristeza está em coisas que quebram. A sua tristeza está em times que perdem o campeonato. É dose. Eu sei o meu papel como torcedor, eu sei o tamanho da minha tristeza. Agora, irmãos, pensou se isso comprometesse o pastor de vir aqui para celebração e ficar feliz e conseguir desfrutar de tudo, feliz da vida? Como que eu vou colocar essas coisas em pé de igualdade? Não dá, não cabe. O que te deixa triste? Se o seu candidato não ganhar hoje, você vai ficar triste assim, vai cortar os pulsos, vai embora? O que você vai fazer? O que mexe com você? O que mexe com as suas emoções? O que dita o rumo da sua alegria, da sua tristeza? O que te faz ficar para cima, ficar para baixo? Que tipo de coisa? O que Paulo está nos dizendo aqui é para a gente viver como se não. Como se não, porque não tem nada em quem está devidamente cumprindo e seguindo a sua vocação messiânica, a sua vocação de ser discípulo de Jesus, que vai ter as emoções abaladas por coisinhas, porque tudo diante daquilo que é eterno vira coisinha, ou vira algo menor, algo menos importante. E é claro que eu não estou querendo banalizar os motivos que nos deixam tristes na vida. A gente fica triste por coisas justas. Mas mesmo estas coisas justas, elas não são equivalentes à nossa vocação messiânica que tem que forjar e nos dar o rumo da nossa vida e da nossa existência. Paulo ainda vai dizer sobre comprar e usar as coisas como se não. Como se não. Coisas e mais coisas têm tomado o nosso coração. A gente trabalha muitas vezes para ter aquilo que não precisa com dinheiro que a gente não tem. Onde que está a simplicidade do evangelho na nossa vida? Onde que está a humildade na nossa caminhada diante desse mundo e das coisas? Onde que está o espírito generoso que nós aprendemos com Cristo?
Onde está o espírito de doação que nós devemos exercer como estilo de vida? Onde que está o prazer em talvez ficar com a conta no 0 a 0, mas poder distribuir? Onde que está a vontade de partilhar e de dividir, não porque é obrigado, mas porque ama, porque tem prazer em dividir, tem prazer em servir, tem prazer em tirar, não porque está sobrando, mas tirar talvez o pouco que tem para compartilhar com outro. Onde que está esse evangelho, essa vocação da igreja, que faz com que a igreja não seja uma igreja só de ricos, ou uma igreja só de pobres, mas seja uma igreja em que o rico, ele é aquele que aprende a dividir, e o pobre que não tem, ele consegue obter, pela generosidade dos irmãos, dignidade. Onde que acontece esse equilíbrio? Se não na igreja. E quando a gente usa mal as coisas, a gente usa mal os recursos, e aí o nosso coração é tomado por amor ao dinheiro, tomado por mamon, e não é exorcizado esse demônio de nós. Quando isso não acontece, a gente trai a nossa vocação messiânica. Nós estamos, nessa noite aqui, nós vamos sentar na mesa de graça do Senhor. Nós vamos repartir o pão, nós vamos tomar o cálice. Quem somos nós que vamos participar dessa mesa? A proposta do apóstolo Paulo para mim, para você e para nós, enquanto igreja, é que nós entendamos que nós somos nesse mundo peregrinos, nós somos nômades, nós somos passageiros aqui, estamos de passagem aqui. De passagem, Hebreus 11:13 vai dizer que todos aqueles heróis da fé que ele narra, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós, enquanto peregrinos, nós, enquanto povo que peregrina, que é passageiro aqui nessa terra, nós somos vocacionados, eu e você, nós, como igreja. E a igreja, aqui eu quero me referir a essa igreja local em especial. Nós, IBQ, somos vocacionados para sermos a esperança, a voz de esperança do mundo. Nós somos vocacionados para vivenciar a experiência do reino de Deus nesse mundo, para sinalizar que o reino de Deus chegou nesse mundo. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Jesus Cristo nessa terra. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo ao mundo através da minha e da sua vida. Essa é a nossa vocação, sermos santos, santas, que passam por essa terra, e salgam essa terra, iluminam esse mundo. E novamente, eu não quero dizer que nós somos perfeitos, mas nós somos vocacionados para sermos isso nessa terra. E essa mesa é um sinal do reino de Deus de que nós somos isso. Porque aqui tem pão diferente, tem pão caro, tem pão barato, tem gente que não trouxe pão, vai comer pão do outro, é todo mundo dividindo pão. Todo mundo sendo parte do mesmo corpo. Todo mundo tomando do mesmo cálice. Todo mundo inserido na mesma aliança. Não tem uma aliança especial para alguém aqui. O pastor não tem a aliança dele com Deus, porque ele é mais espiritual, tal, mais perto e está lá mais... Nada disso. Igualzinho todo mundo aqui está nivelado. É isso, é para isso que nós vivemos. E às vezes eu vejo a igreja, vamos lutar a guerra cultural. Que guerra cultural, meu? Você quer lutar o jogo de César, o jogo de Pilatos? Você está jogando o quê? Não tenho que guerrear com ninguém, porque são eles que guerreiam entre eles. Nós somos de outra esfera. Nós somos de outro lugar. Nós somos do eterno, da eternidade. A gente não está nesse tempo. É outra coisa. Vamos influenciar o Brasil para o Brasil ser batista. Que isso? Isso é o jogo daqui. Isso é o jogo de marketing, isso é o jogo de competição, é o jogo da meritocracia, é o jogo das empresas. Não! É o jogo do poder, de quem quer ter poder, quem quer ter o poder na mão. Esse não é o nosso jogo, a gente não está nisso.
Nós fomos chamados, vocacionados para fazer aquilo que Jesus fez. E Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele disse: Pilatos, meu reino não é desse mundo. Se fosse, cara, você estava lascado. Mas não é. Irmão, irmã, Igreja Batista em Quitaúna, você que está nos visitando, você que está nos assistindo, você que é igreja, entende que é igreja, você tem uma vocação, você é vocacionado para viver esse tempo que resta, esse tempo que para você vai ser lido, vai ser discernido a partir do Kairos, do tempo de Deus, não de um tempo cronológico como todo mundo lê, para viver como senão nessa terra, para viver a vocação que o Messias deu para você, que não tem nada de equivalente em todo e qualquer papel que a gente possa cumprir nessa terra. Você não é daqui. Você não foi chamado para ser daqui. Você foi chamado para ser alguém que, nas palavras do apóstolo Paulo, a gente pode chamar de espiritual. O espiritual não se submete a jogar os joguinhos que os homens jogam. O espiritual é alguém cheio do Espírito de Jesus para proclamar as boas novas, a libertação que só Deus pode dar, para anunciar a lógica do reino, que não tem nada de equivalente nesse mundo. E nesse momento em que a gente vai participar da ceia do Senhor, queria chamar já a equipe de louvor, acho que já estão vindo aqui atrás, já estão aí. Nesse momento em que a gente vai participar dessa mesa, eu queria muito que você tivesse, sabe, o coração aberto, disponível para discernir o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui sinaliza para todo mundo que tiver olhos para ver que a eternidade tocou a igreja nessa noite. O que vai acontecer aqui é da dimensão do eterno, não é da dimensão do tempo que passa, que é gasto simplesmente, cronologicamente falando. Que você possa repartir esse pão e entender que você está do lado de um irmão, de uma irmã que está inserido na mesma aliança que você. Que você possa participar dessa mesa, compreendendo que nessa noite o céu tocou a terra, nesse ato litúrgico que a gente vai fazer. Não é qualquer coisa. Não é uma mera repetição. Não tem simplesmente um efeito pedagógico. A participação no dividir o pão e tomar desse cálice simboliza, testemunha que nós temos uma vocação que é diferente da tua profissão, é diferente do teu casamento, é diferente da tua paternidade, da tua maternidade, é diferente de tudo e qualquer coisa que você venha a fazer ou ter aqui nessa terra. Que você tenha essa capacidade de discernir isso nessa noite. Te convido a orar nesse momento. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa santa vocação que o Senhor nos deu como igreja. A gente, ao mesmo tempo, Deus querido, que a gente fica feliz, nós também nos sentimos responsáveis, Pai, para sermos o Teu sinal nesse mundo. E humildemente nós pedimos perdão por toda a confusão que a gente causa, Pai. Por tantos sinais trocados que a gente dá. Que em nome de Jesus, Pai, aqueles que assistirem à celebração dessa noite, mas principalmente cada um de nós aqui, possamos participar dessa ceia como um sinal de que nós, como igreja tua, nós não somos equivalente a nada. Nós somos teus, nós somos do teu reino, um reino que não é daqui. Nós somos peregrinos, que o nosso coração está no Senhor, que a nossa vocação é o Senhor, e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis como igreja, anunciando que o Rei Jesus vive,
anunciando que Tu és o único, anunciando vida em abundância, anunciando amor generoso, anunciando um amor que partilha, anunciando um mundo que não existe aqui, anunciando que aqui não há pobre nem rico, que aqui não há homem nem mulher, que aqui não há rico nem pobre, que aqui não tem classe A, classe B ou classe C, que aqui não tem status, que aqui todos são iguais, que aqui tudo que temos é de todos. Ó Senhor, que ao partirmos o pão, que ao bebermos do cálice que simboliza a nova aliança, as pessoas possam enxergar aqui a Tua luz, emanando dessa igreja local, dizendo, talvez sem palavras, mas através do símbolo que nós participamos nessa noite, que Jesus de Nazaré é a nossa referência única, e que os Teus ensinamentos, eles são para confundir os sábios e trazer sabedoria àqueles que não são sábios na lógica deste mundo. É o que eu Te peço por mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um louvor nesse momento.